Como chegar na Toscana e qual o melhor meio de locomoção para conhecer as suas principais cidades? Carro ou trem? Mas será que o transporte público chega em todos os lugares? E os estacionamentos ficam próximos das cidades ou vou ter que caminhar muito? Ciao a tutti! Eu sou a Babi Campanaro, especialista na Toscana. Há mais de 10 anos vivo em Florença, trabalho em contato direto com os viajantes e produzo conteúdo sobre a Toscana nas redes sociais. E estas são as dúvidas mais frequentes de quem está planejando viajar para a Itália e quer conhecer a Toscana. Este é seu caso? Então vem comigo! Toscana de carro ou de trem? Bom, queria te dar uma resposta simples e direta, mas essa escolha não há uma resposta universal que se encaixe para todo tipo de viajante. Ela depende de qual é o seu estilo de viagem. A primeira coisa a ser avaliada é o seu budget, o seu orçamento, que está também ligado ao número de pessoas que viajam com você. Você viaja sozinho, em casal ou em família? Tem crianças ou idosos? Ou está num grupo de amigos? E por fim, qual é a sua disponibilidade de tempo? Prefere conforto ou tem um espírito mais aventureiro? Como você pode ver, a escolha não é simples. Mas neste vídeo eu vou te explicar as vantagens e desvantagens de cada transporte, de modo que você possa descobrir qual é a melhor solução para você. Bom, vamos começar conhecendo melhor a Toscana e as suas principais cidades. Florença é a capital, e as cidades mais procuradas pelos viajantes são Pisa, Lucca, Volterra, Arezzo, Cortona, San Gimignano, Siena, Montalcino, Pienza, Montepulciano e a área vinícola do Chianti. Infelizmente, nem todas as cidades que citei podem ser visitadas com transporte público, ou pelo menos não são tão práticas a serem visitadas com transporte público. A área do Chianti, por exemplo, e a Val d'Orcia, onde ficam Montalcino, Pienza e Montepulciano, são mais adequadas para um transporte privativo de carro alugado ou um minivan com motorista. A melhor cidade para você ter como base para passeios bate e volta é Florença. Por ser a capital da Toscana, é a cidade mais bem interligada com o sistema rodoviário e ferroviário. Isso vocês já estão cansados de saber. Outra cidade interessante para se ter como base é Siena, principalmente para conhecer a área da Val d'Orcia. Com base em Florença e utilizando o trem, você chega facilmente a Arezzo, Pisa, Lucca, Prato, Pistoia e Siena. Embora para ir para Siena eu prefiro e te aconselho usar a linha de ônibus da Autolinea Toscane, pois o ônibus te deixa já no centro da cidade, enquanto que a estação de trens de Siena não fica tão próxima ao centro histórico. Com o carro, você pode chegar a todas as cidades que citei anteriormente e também a San Gimignano, Chianti e Cortona. Com base em Siena, você pode fazer passeios bate-volta usando o ônibus até San Gimignano ou usando o carro até Volterra, Val d'Orcia e Cortona. Eu acredito que uma distância bacana e tranquila para você fazer em um dia de passeio bate-volta seja em torno de 1 hora de deslocamento. E, na Toscana e na Itália, em um modo geral, as distâncias podem ser breves, mas a velocidade é reduzida, pois muitas vezes você tem que fazer aquelas estradas internas que são todas sinuosas. Pense sempre que para quem dirige tem que calcular o tempo de direção de ida e de volta. Em um deslocamento de 2 horas, por exemplo, significa que por 4 horas do dia alguém vai ter que dirigir o carro. E esse tempo não é aproveitado para de fato passear pelas cidades. Eu te aconselho a programar os seus passeios diários incluindo no máximo 2 cidades por dia. O ideal, claro, é dedicar um dia inteiro para cada cidade. Se seu tempo disponível permitir, esta será a melhor escolha, 1 cidade por dia. Mas eu sei que a maioria vai querer fazer 2 cidades, então te digo quais são as melhores combinações considerando a posição geográfica, tendo como base Florença e usando o transporte privativo. Pisa e Lucca, Siena e San Gimignano, Arezzo e Cortona, ou Chianti e San Gimignano. Com base em Siena e usando carro, você pode fazer San Gimignano e Volterra, Chianti e Monteriggioni, Val d'Orcia, Montepulciano e Cortona, Montalcino e Pienza. Sobre isso, eu preciso te alertar sobre um dos programas mais furados que muitas empresas de turismo italianas oferecem aos turistas desinformados que chegam em Florença sem muita programação.
um maravilhoso passeio Pisa, San Gimignano e Siena com almoço no Chianti em ônibus em um único dia. Esse roteiro é completamente sem sentido. Essas cidades ficam em direções e estradas diferentes. Você vai passar a metade do seu tempo de passeio, que dura quase 12 horas, dentro de um ônibus, e o que resta efetivamente de passeio é um tempo mínimo que te obriga a fazer tudo correndo. O que você ganha com um passeio como esse? Eu sei que a gente, quando viaja, quer aproveitar ao máximo possível cada minuto, mas pense e avalie sempre a qualidade da sua experiência. Às vezes, menos é mais. Voltando à nossa programação de passeios na Toscana de forma sustentável, eu já expliquei para vocês quais podem ser as cidades visitadas de carro, trem ou ônibus partindo de Siena ou de Florença. Agora vamos às vantagens e desvantagens de cada uma delas, começando pelo trem. Antes de tudo, é importante você saber que os trens regionais, ou seja, aqueles que giram dentro de uma única região italiana, não são de alta velocidade ou super confortáveis como os trens que fazem as grandes capitais, como Florença e Milão ou Florença e Roma. Tudo é uma questão de sorte. Você pode, por exemplo, ter a sorte de pegar um trem novinho com ar-condicionado ou pegar um trem velho. Porém, devo dizer que é um transporte eficiente, que te leva até a cidade em quase no mesmo tempo que você levaria de carro. Tem a vantagem de você ser levado sem se preocupar com o caminho, estacionamento, poder aproveitar o tempo de viagem para fazer outras coisas. Mas a desvantagem é que você não tem total liberdade de horário. Afinal, você tem que se programar com base nos horários disponíveis dos trens. Aqui no canal tem um vídeo inteirinho dedicado à viagem de trem, onde dou várias dicas mais específicas, como quando comprar o bilhete para conseguir o melhor preço, onde comprar, como identificar o seu trem e plataforma e entre outras informações e dicas importantes para você saber antes de viajar. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Me diz, vou deixar o link aonde? Vou deixar o link do vídeo aqui em cima para você e na descrição do vídeo também. Assista assim que terminar esse aqui. As linhas de ônibus são administradas pela Autolinee Toscana, que atua em toda a região toscana, com ônibus urbanos e extra-urbanos. Pode te interessar principalmente a linha 131R, que faz o trecho Florença-Siena, a linha 130, que faz Siena-San Gimignano, e a linha 365, que faz Florença-Chianti. Mas atenção, pois é um meio de locomoção com horários restritos e você precisa se programar direitinho. O carro é, sem dúvida, o meio de transporte que te leva para todos os lugares e dá uma maior liberdade. Porém, é aquele que também te deixa mais preocupado com a questão de caminho, multas, estacionamento. Digamos que não é assim tão relaxante. A maioria das cidades da Toscana, italianas em modo geral, tem um centro histórico com área restrita de circulação de carros. É a famosa e temida ZTL. Somente residentes têm autorização para entrar, circular e estacionar quase livremente. É complicado até para nós que moramos aqui. Imagina então para quem vem de outro país. Solução: estacionar sempre fora da ZTL, nos chamados parcheggi, e que funcionam com pagamento por hora com o parquímetro. Se você quiser ou precisar entrar na área de ZTL, estacione em um garagem. Em cidades grandes como Florença, você encontra esses estacionamentos privados com manobrista que cobram diárias por volta de 35 a 45 euros por dia. Eles aplicam uma taxa da prefeitura de 5 euros ao dia para pagar a autorização de entrada na ZTL e, desta forma, você não leva multa. Uma alternativa que reúne todas essas facilidades do carro e a mais te dá o conforto de ser levado é o motorista com minivan. Porém, esse, entre todas as soluções de transporte, é sem dúvida aquela que tem o valor mais elevado. Mas se você viaja com um grupinho de amigos de 3 casais ou em família com filhos, pais e avós, o valor é amortizado. Vai continuar sendo o mais caro, mas vale a pena pelo conforto de ser pego, levado, sem contar com a otimização do tempo. Outra situação que acredito que esse transporte seja muito indicado é para quem viaja com pessoas com mobilidade reduzida. Os motoristas credenciados têm autorização para entrar nos centros históricos com tráfego restrito e, portanto, podem pegar vocês na porta do hotel e deixar em locais estratégicos nas cidades de chegada, diminuindo as distâncias de deslocamento a pé. Avaliando agora os 4 tipos de transporte do ponto de vista econômico. Sem dúvida, a solução mais econômica é o transporte público, trem ou ônibus.
você dificilmente vai gastar mais de 10 euros em um bilhete e, aproveitando tarifas especiais para famílias ou grupos, pode obter descontos. A solução mais cara é um motorista com minivan, como eu disse antes, e o carro se encontra no meio termo. Considere custos não só com a diária de aluguel do carro, mas também com o combustível para deslocamento e o valor dos estacionamentos. Eu desaconselho absolutamente alugar carros grandes, tipo minivan, com 8 lugares, pois o deslocamento e o estacionamento se tornarão um problema para a sua viagem. Para te ajudar no planejamento da sua viagem para a Toscana, eu escrevi o Guia Prático da Toscana. Nele você encontra dicas e informações importantes para organizar a sua viagem sem perrengues e aproveitando ao máximo. Garanta o seu no link que vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e ganhe um roteiro prontinho de 9 dias na Toscana. Espero ter te ajudado na decisão de qual tipo de transporte escolher para sua viagem na Toscana. Lembre-se de deixar o seu like no vídeo para que ele possa chegar e ajudar mais pessoas. E continue seguindo Viva Toscana para se tornar um verdadeiro viajante.